Olá amigos, aqui quem fala é Danilo Paiva e aqui vamos entender a parte digital da plastia gengival guiada. Imagino que para essa cirurgia você deva ter noção de espaço biológico, vascularização do tecido, formas de incisão, técnica cirúrgica e outros parâmetros para esse tipo de operação. Então, indo direto para os desenhos digitais, antes de desenhar um guia, precisamos saber como alterar a malha nas maxilas para se ter o corte específico em cada dente, aonde eu vou cortar, qual o formato que eu vou deixar, como irei chegar a essa altura e posição de zênite gengival. Bom, existe o mais correto pela literatura consagrada e alternativas também muito boas. Cada um pode adequar à sua realidade o que ficar melhor para si. Aqui vou mostrar algumas. De antemão, reitero que o mais correto, e algumas vezes ainda é o que eu faço, segundo os meus estudos e uma experiência de mais de 10 anos de odontologia digital, é assim. Depois do exame clínico e sistêmico, após um correto plano de tratamento genérico envolvendo as especialidades e indo para a periodontia, devemos começar com exames de imagens, como tomografia, escaneamento e fotos do paciente. Ou pode ser o escaneamento facial no lugar das fotos, que é o meu caso hoje em dia. Nas fotos ou escaneamento facial, você faz um DSD, que vai gerar um esqueleto, que é um gabarito para sustentar o corpo do planejamento. A partir desse gabarito, você faz um enceramento com modificação da gengiva de acordo com o DSD. E em cima desse enceramento, se faz o perioguide. Mas só aí já foram pelo menos uns 3 ou 4 cursos, então essa forma é mais demorada. Mas para quem cobra de forma justa, cobra bem o seu paciente, isso não sai pesado. Então vou começar ensinando a forma mais rápida e mais prática mesmo. Mas que fique claro que o ideal é entender de muitas formas diferentes de fazer o processo e, de acordo com a necessidade de cada paciente, você escolher a forma correta e não tentar resolver tudo com uma martelada só. Então, para definir aonde vai ser a margem gengival após a cirurgia, nessa simulação que pode ser aplicada no paciente, você pode simplesmente apertar S no teclado e desenhar na mão livre a área que você quer que fique a margem, a posição, o formato e até também a inclinação para a distal do zênite. Então aí você pode desenhar na mão livre, que é o formato mais rápido, mais prático, porém também é o menos preciso. Então aperto S no teclado, vou clicando com o botão esquerdo para pintar a região que eu quero e aonde eu pintei errado seguro Ctrl, clico com o botão esquerdo, mas segurando Ctrl para apagar a seleção que foi errada. Se for fazer dessa forma, que é mais simples no digital, pelo menos apoie o seu planejamento, o seu risco, o seu traço na gengiva em fotos. Verifique fotos, vídeos do paciente, olhe o paciente fazendo um sorriso forçado, lábio em repouso, veja várias posturas faciais, estude muito bem o caso para poder no digital você fazer um desenho na altura e no formato o melhor possível, ok? De preferência, repito, seria pautado em um DSD. Hoje em dia eu faço esse tipo de desenho em cima de um escaneamento facial. Com um vídeo de apenas 50 segundos no paciente, você filmar o rosto do paciente, você consegue digitalizar e formar a face do paciente para poder direcionar corretamente aonde você vai desenhar, ok? Então olhando no escaneamento facial, mas aí lembrando, terá que ter pelo menos 2 escaneamentos, um com os lábios afastados, o outro com um sorriso social ou sorriso forçado, dependendo do teu planejamento. Tenho cursos que podem te ensinar também de forma gratuita a escanear o teu paciente, toda vez que você quiser usando o teu celular. E agora uma forma diferente de conseguir essa margem gengival, aperte 2 no teclado e tem aí em Sculpt, você pode escolher esse tipo de pincel nessa configuração. Essa ferramenta vai te permitir sulcar a superfície para você conseguir uma espécie de corte verdadeiro na malha digital. Quando a gente for começar a usar esse tipo de ferramenta na aula, a gente vai ter o cuidado de duplicar a malha para deixar sempre a malha original sem alteração. Você precisa ter sempre a malha original em todos os projetos que você fizer. Isso é um cuidado que vai te ajudar em muitas coisas. Nunca se esqueça, eu vou realizar qualquer alteração verdadeira na malha, por exemplo, extração. Eu sempre dobro a malha, duplico a malha aqui na caixinha do lado, essa caixinha branca aqui do lado, boto duplicar, porque eu vou alterar a malha, então eu preciso ter sempre a original. Tem ainda mais uma forma, você pode abrir o enceramento, deixar esse enceramento correto e cortar a gengiva por cima dele para deixar ele mais bonito, mais correto, ou você pode botar esse enceramento indo por cima da gengiva do jeito que ela está mesmo. Tudo bem? Ao fazer isso, você vai ter uma noção real de como vai ficar após o corte. Então o enceramento vai servir também
para você olhar como vai ficar no final. É outra opção. Então repare que eu deixei um lateral mais ou menos que nem o outro. Ainda está no olhômetro, porque não pautei em cima de um gabarito, que esse gabarito geralmente é o DSD. A forma, porém, que eu mais usei nos últimos anos foi essa minha aqui. Então eu faço o enceramento, mas eu corto o enceramento para ele ficar só até onde ele precisa. Então aquela malha que ficaria por baixo da maxila escondida, ela não existe mais. Eu fiz um corte, usei um modelo de corte para poder deixar o meu enceramento em formato de mocap shell, ou seja, é como se fosse um mocap, um ensaio clínico por cima dos dentes, encaixado sobre os dentes. Isso é basicamente um mocap shell mesmo. A única diferença é que aqui eu não dei alívio, eu não dei um eixo de inserção correto para esse mocap, mas a verdade é que é mais ou menos assim mesmo que se faz o mocap shell. E nesse formato eu vou poder pintar por cima, sabendo exatamente aonde a janela de corte vai passar. Isso também me permite imprimir esse mocap shell, testar em boca para saber se ficou legal. Ou eu posso imprimir o mocap shell, testar em boca olhando aonde vai ficar por cima da gengiva, ou eu posso imprimir o modelo encerado com esse mocap shell e com uma silicone pesada moldar esse modelo, colocar uma bisacrílica dentro e provar no paciente com bisacrílica o tipo de mocap, para poder eu saber se por cima da gengiva ficou um tamanho correto, de acordo com o sorriso, com o DSD, se ficou padronizado, se os centrais e caninos ficaram padronizados 1 milímetro acima do lateral e por aí vai. E por fim, a gente pode também usar o escaneamento de face, que hoje em dia é o que eu faço, para você fazer o corte correto. Aqui, inclusive, dá até para medir, apertando U no teclado, acionando essa régua com o botão esquerdo do mouse, clica num ponto, segura até outro ponto. Aí você vai colocando as reguinhas e olhando aqui na caixinha da esquerda o tamanho que você conseguiu da régua, né? E aí você sabe exatamente o quanto vai cortar. Aqui você está dando uma metragem. Quando você junta o escaneamento com a tomografia, isso aqui fica fenomenal e fica num grau de precisão assim enorme. Eu posso no próprio escaneamento de face fazer a simulação de como vai ficar no final e mostrar para o paciente. Mas a nível de estudo, de DSD, de cálculo e planejamento, eu posso melhorar isso da seguinte forma: colocar aqui por cima um escaneamento de face, um outro que seja do sorriso largo do paciente e vai medir corretamente a distância do zênite gengival até o bordo inferior do lábio superior. Então você vai medir e no lateral tem que ficar 1 milímetro abaixo, nos centrais e caninos em média tem que ficar tocando suavemente no bordo inferior do lábio superior do paciente. Bom, então baseado nessa explicação, vamos analisar esse escaneamento que eu fiz de mim mesmo. Não é fácil escanear a si mesmo, mas você consegue também. De graça, usando o celular, você vai, escaneia, faz um vídeo do seu rosto, depois encaixar o teu escaneamento intraoral ou escaneamento de modelo no escaneamento facial e a partir daí fazer o planejamento do PerioGuide. Lembrando que aqui fica mais fácil, mais tranquilo, dá para fazer o DSD na própria face, como eu já expliquei, no próprio escaneamento, e dá para fazer também a medida da área que você vai cortar de gengiva. E no fim, desenhar a partir daí o teu corte e o teu guia cirúrgico. Então, visualizando o lábio superior do paciente, eu consigo desenhar com muito mais segurança o corte de acordo com o planejamento correto, repetindo. Então, de novo, o zênite gengival do canino e do central devem tocar suavemente no bordo inferior do lábio superior, e isso na foto ou no escaneamento de sorriso forçado do paciente, que no caso aí sou eu. E o lateral recuado mais ou menos 1 milímetro. Então eu medi, deu mais de 2 milímetros, isso quer dizer que eu vou tirar mais ou menos 1,5 milímetro ou 1,2 de gengiva no corte. Claro, isso aqui é um caso simples, talvez nem precisasse tanto de um guia, mas ainda assim eu acho melhor ser feito guiado. E essa era a ideia de hoje. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deus abençoe e valeu!